Então, Eu acho que é como você escrever o número do telefone e aí você se desobriga a lembrar, exato, a decorar. Então ela disse que, tipo, se você viaja e tudo mais e tem essa necessidade de querer aprender a língua, comida, tudo que seja relacionado a conhecimento e tal, se você volta daquele lugar sem nenhum tipo de referência a isso... Nem foto? Não, a foto ela só serve para a memória do lugar em si. Mas se você não traz um livro, uma arte, não sei o quê, e se você se interessa por isso, o seu cérebro fica dizendo, você precisa estudar aquela língua, você precisa aprender, você precisa procurar por tal coisa. E quando você compra um livro, uma arte que está necessariamente visível a você todos os dias, tira esse background, essa excitação essa excitação de ter que aprender. Eu gosto de comprar dicionário de outra língua. Quando eu vou num lugar que tem uma língua que eu não conheço, eu gosto de comprar dicionário. E é muito louco, porque toda vez que eu viajo para um canto assim, eu fico com vontade de aprender a língua, mas se eu comprar o livro, eu nem sabia dessa pesquisa ou desse negócio, se eu comprar um livro, eu vejo que está na minha bancada, eu faço, agora eu tô tranquilo. Mas a primeira vez que eu vim... Eu tenho acesso à informação. Mais ou menos. A primeira vez que eu vim para a Alemanha foi na Feira de Hannover, 1997. Gente, enquanto vocês conversam aí, Lígia, um pouquinho para sua esquerda e em direita a coluna. E Cláudio tá bom. Eu comprei um livro de arte, comprei vários livros de arte que no Brasil não tinha quase, nos anos 90 do ano passado, do século passado. E eram em alemão, mas eram livros de arte, então eu comprei em alemão. Inclusive um do Gustav Klimt, que é um dos meus favoritos. E depois de anos, eu nem sonhava nunca que eu vinha morar aqui. Depois de anos, eu fui num museu onde está o Beijo, lá em Viena, e me dei conta que eu tinha um livro e agora eu podia ler. É louco isso, né? Em alemão, e agora eu posso ler em alemão, isso não é incrível. Eu tenho um monte de livro que não tenho nem necessidade e nunca vou ler, eu acho. Cláudio, você endireitou muito a coluna, sua cabeça está um pouco fora do freio. Gente que endireita demais a coluna, meu Deus. Gente, é isso, vamos lá? pode começar. Olá, eu sou Lígia Facione. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito foda. Eu não tenho outra palavra para descrever essa mulher. Ela é muito demais. Eu não sabia nem que ela existia e virei fã. Eu também não. Automaticamente. Quem é essa mulher? Enedina. Enedina Alves Marques, gente. Foi a primeira engenheira negra do Brasil. Vocês têm noção? Ela é a quarta engenheira do Brasil. Ela é a quarta engenheira do Brasil. Mulher, né? A quarta engenheira mulher do Brasil. E negra. E negra. As outras três se formaram no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. A única que não foi no Rio. Mas a história dela, ela tem... É o roteiro perfeito para um filme de super-herói. Eu não sei como é que essa mulher, todo mundo não conhece. A gente vai fazer a nossa parte. Vocês vão conhecer essa mulher e vão virar fãs. E a gente vai fazer pressão, porque tem que ser um filme, ela tem que virar personagem de histórias em quadrinhos, ela tem que sair da... Ela é um pouquinho famosa, mas só dentro da área. Porque quem trabalhou com ela, obviamente, admira muito. Mas a história dela é o seguinte. A Enedina Alves Marques, ela nasceu em 1913, em Curitiba, no Paraná. E ela era filha de uma empregada doméstica, ela era a única mulher de 10 filhos. E a mãe dela era empregada doméstica na casa de um major, e ele era delegado de polícia também. Ele era negro, como ela. E esse major, esse delegado, ele era uma pessoa de posses, e ele colocou... ele tinha uma filha da mesma idade, da filha da empregada, que era a Enedina. E elas se gostavam muito, elas se davam muito bem, e esse delegado botou as duas na mesma escola, onde a filha dele estudava, a Enedina estudava. Mas mesmo assim, a Enedina trabalhava como empregada doméstica e babá, e ela fazia... Porque imagina, 10 filhos, o pai dela é daqueles que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, com milhares de famílias no Brasil, que são sustentadas só por mulheres. Então, isso infelizmente é uma coisa muito comum, o abandono parental, né? Os homens vão embora e a mulher ficou com 10 filhos. Então a Enedina trabalhou muito, ela se formou no segundo grau como normalista,
que naquela época imagina, ela nasceu em 1913, naquela época, entre 1932 e 1935, ela foi para o interior do estado, para cidades menores, e ela foi trabalhar como professora. Então ela pelo menos saiu, não era mais babá e nem empregada doméstica, ela foi trabalhar como professora. Que já é uma coisa fantástica, né? Mas ela sonhava de fazer a universidade, ela era muito inteligente e ela conseguiu voltar para Curitiba. Conseguiu, eu não sei se tinha vestibular naquela época, mas ela conseguiu entrar na Universidade Federal, ela teve que fazer muitas provas, teve que estudar muito para poder passar. A turma obviamente só tinha homens. Engenharia, né? Gente, se na minha época, ela se formou em 1945, eu me formei em 1989, que foram muitos anos depois. Da minha turma, quando eu entrei, eram 49 homens e eu de mulher. Depois, na formatura, a gente fez um fatorial lá com todas que estavam espalhadas. Pela primeira vez na história, nós nos formamos em 4. Para agregar, né? Para agregar, todo mundo fez lá uma... Mas, assim, sempre só teve uma mulher na turma, assim, ou 2 no máximo. Então, sempre foram poucas. E no caso dela, tinha um agravante que ela era negra. Tinha algum negro no teu curso de engenharia? Olha, acho que tinham 2 ou 3 negros. Homens. E tinha uma mulher que, na verdade, ela não era negra, ou não sei se ela era negra, mas ela era bem mais escura do que a média, assim, da sala. Mas é uma coisa raríssima, assim. Tipo... Na minha turma não tinha nem negro. Eu conheci no curso inteiro eu conheci um negro e eu estudei com uma arquiteta, uma menina, fiz uma disciplina com uma menina da arquitetura, mas no teu tinha, Otubo? Então, tô tentando lembrar. Não, é difícil, não tem no ensino superior no Brasil. O que é louco até a gente precisar tentar lembrar, né? Tentar lembrar, porque já é estranho isso. Não tem. Na nossa turma do noturno não tinha, mas na turma do diurno tinha. E o apelido dele era Cirilo. Apelido? Isso é nome, né? Não, mas do carrossel. Porque era o único preto da turma. Meu Deus. E aí botaram no apelido dele. Gente, mas assim... E, inclusive o cara virou bom brother meu e eu tô tentando trazer pra cá. Traga pra gente entrevistar. O cara tá tentando... Não pra cá, pro programa. Não, também. Entrevista. Se ele vier... Ele tem 2 entrevistas, né? De emprego e uma aqui no Berlim Tech Talk. Mas enfim, a escravidão no Brasil ainda tá em processo de terminar. Não terminou. Porque ainda quase metade da população é negra, ou mais da metade é negra, e a gente não se lembra de uma pessoa no curso, que seja, ou 2. Então, assim, você pega o agravante dela, que é agravante, né? É 1940, né, nessa época. Ela entrou em 1940, gente. Olha só. Mulher negra na engenharia civil, né, que ela fez. Muito foda. Porque imagina se eu sofri preconceito, imagina o que essa mulher sofreu de preconceito. Não tem nem... Como é que os professores tratavam ela? No começo dos cursos de engenharia, quando tinha alguma mulher na sala, elas tinham cadeiras especiais. Nossa. Elas não podiam sentar em qualquer lugar no meio da turma. Era um negócio... Na sua época? Não, na minha já não era mais assim, mas... Tá. Nossa. Mas um negócio tenso. Até queria agradecer porque quem trouxe a notícia foi o professor Enio Padilha, que assiste bastante a gente muito aqui, grato por isso, né? Berlim Tech Talks, e ele indicou 2 livros na verdade é um livro em 2 volumes sobre a história da engenharia no Brasil, que conta um pouco da história da Enedina, e que ganhou um prêmio Jabuti em 1985. Que legal, né? Isso aí, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a Enedina. Então, aí ela conseguiu entrar na universidade, ralou que nem uma desgraçada e conseguiu se formar em 1945, gente. Ela era baixinha, magrinha, toda miudinha, lá no meio daquela humarada. Imagina, Curitiba, gente. Eu sou do sul do Brasil, eu posso falar, o sul do Brasil é mais racista do que o resto do Brasil. É a parte mais racista do Brasil. Agora, vocês imaginam em Curitiba... Uma mulher negra se forma em engenharia civil em 1945, numa turma só de homens na Universidade Federal. Aí ela conseguiu um emprego, mesmo assim, olha, a mulher ela conseguiu um emprego na Secretaria de... Auxiliar de Engenharia na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado do Paraná. E ela era muito competente, ela era muito respeitada. Depois ela foi chefe de hidráulica, chefe da divisão de estatísticas e do Serviço de Engenharia do Paraná e trabalhou também na Secretaria da Educação e Cultura. Aí ela
foi para o Departamento Estadual de Águas e Engenharia Elétrica do Paraná. A mulher tinha uma carreira como engenheira brilhante. E aí ela atuou no levantamento topográfico e na construção da usina Capivari Cachoeira, que era uma usina hidrelétrica, e colaborou na construção de pontes e no levantamento de rios. Aproveitamento hídrico das águas e coisas assim. E aí ela era muito competente. E ela era muito respeitada, porque imagina, uma mulher pequenininha, magrinha, miudinha, negra, tendo que liderar grupos de homens naquela época. Gente, ela era super heroína, assim, não é menos que isso. Aí ela, quando estava no auge da carreira dela, ela foi para o exterior porque ela queria ver outras coisas. Aí ela foi viajar, eles dizem que ela era muito culta, e ela tinha dinheiro porque ela ganhava muito bem, ela nunca se casou e nunca teve filhos. E quando lembra daquele patrão da mãe dela que pagou os estudos, que matriculou ela na mesma escola que a filha, quando ele morreu, ele deixou uma parte da herança para ela também. Porque é fantástico ele ter dado todo esse apoio a ela, né? Sim, se não fosse ele, ela é um talento perdido, como tem muitos hoje em dia. Muitos. Se você nasceu no lugar errado, não adianta você ser um gênio. A gente já falou sobre isso também no canal. Exatamente. E aí ela morava num apartamento de 500 metros quadrados, sozinha, a mulher era poderosa. E ela tinha 12 perucas e casacos de pele. Ela era chique demais, gente. Além de tudo, a mulher era chique. E aí ela conseguiu fazer a carreira dela e ela... Nossa, eu só imagino o tanto de preconceito que essa mulher sofreu. Tanto que, alguns anos depois que ela se aposentou, ela foi homenageada pelo governador do estado. Que maravilha, né? Nossa, não era pouca coisa. Ela tem o nome dela num livro do mérito do sistema Confea e CREA. Ela tem um nome de rua. E aí, em 2000, ela foi reconhecida pelo Memorial à Mulher, com outras mulheres pioneiras. Em 2006, foi fundado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, em Maringá, no interior do Paraná. E aí tem um cineasta, Paulo Munhoz, que, junto com o historiador, Sandro Luiz Fernandes, que eles estão pesquisando a vida dela para fazer um documentário. Eu acho que ela merecia um filme não era um documentário, não, era um filme com a vida dela, assim, mais dramatizado, né? Porque, assim, gente... E é louco, né, a gente descobrir essas coisas por acidente. Eu não conhecia a história dela, também não sou envolvido na área de engenharia, possivelmente os engenheiros, né, e engenheiras saibam mais da história dela. Não sabem. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido falar. E eu acho que é fantástico a gente, né, tentar levantar quais são esses personagens das áreas. Gente, os professores levem isso para a sala de aula, gente. As pessoas precisam ter em quem se inspirar, Exato. Né? Principalmente as mulheres, as crianças muito, e as mulheres. A gente necessita muito uma imagem de alguém fazendo aquela profissão, né? E tendo sucesso, e sendo reconhecida, e sendo competente, e trazendo orgulho. O que a gente precisa muito é de gente que nos dê orgulho, né? Que mostre que é possível. É verdade. Isso se chama representatividade. Representatividade, exatamente. Então, olha, a gente vai torcer para a gente divulgar o máximo possível a história dessa mulher, para que, sei lá, em vez de um documentário, se faça também um documentário, mas faça filme, se divulgue mais a vida dela, porque, nossa, ela merece demais. Merece muito. Já ganhou aqui 3 fãs e a gente espera que todos os assinantes do canal e todo mundo que assiste também vire fã. E que a gente possa, sei lá, o ano que vem talvez ouvir falar que vai ter o lançamento do filme da... Nossa, seria fantástico. Nossa, já pensou que máxima, mulher? Gente! E a gente espera também que, né, essas histórias sirvam também de inspiração para as meninas. E também para vocês nos indicarem quais são as pessoas que vocês ouviram falar nas suas famílias ou histórias que vocês ouviram falar na faculdade de personagens assim como ela, brasileiras, que negras, engenheiras, num país e numa situação também na época, não menos hoje, mas numa época muito triste, vamos dizer assim, pela situação da representatividade. E na verdade a gente vai trazer aqui uma menina, porque eu estou em negociações, que eu tenho uma amiga jornalista, a Noêmia, que ela me trouxe a notícia de que existe um projeto no Rio de Janeiro que se chama Preta Lab,
que são mulheres pretas na tecnologia, na área de TI. E aí a gente vai saber mais sobre esse projeto, a gente também vai divulgar assim que a gente tiver mais informações a respeito, mas aguardem que vai ter bastante coisa ainda. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Anotem este nome, Enedina Alves Marques, porque esta mulher merece muito. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida ou informação adicional, ou tiver mais notícias dela ou mais alguma curiosidade, coloca nos comentários, tá bom? Então, tchau e até semana que vem. E quando forem colocar os comentários sobre ela, também deem like, sininho. Compartilhem com os amigos. Gente, leva isso para a sala de aula, gente. Gente assim tem que ser mais divulgada, tá bom? Tchau. Tchau, até a próxima. Não. Eu tava tentando lembrar quem que falou isso, que você é o filho do meio. Você é o produto do meio. Você é o produto do meio. Eu tava procurando aqui, mas eu acabei... Na verdade, é o Sartre. Exatamente assim. Sartre tem uma frase que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. Que é basicamente... Não, mas eu lembro que era um desses dois. Uma paráfrase. Você é produto do meio. Eu tenho que trocar de roupa, peraí.